Fala pessoal, beleza? Vamos estudar bastante hoje? Estão afim? Então hoje é dia de estudarmos Lei de Acesso à Informação. Esse conteúdo aqui faz parte de uma série que eu estou gravando, né, para os meus alunos, para o público em geral, a respeito da Lei de Acesso à Informação. Então, portanto, se você chegou aqui pela primeira vez e não sabe quem eu sou, do que se trata, vou me apresentar formalmente. O meu nome é Leonardo, eu sou professor de Direito, sou advogado e eu amo de paixão falar a respeito de proteção de dados, acesso à informação. Então, portanto, eu disponibilizei aqui meu tempo para trabalharmos essa lei que eu considero muito importante para conhecimentos gerais, para que você possa entender melhor os seus direitos, né? Ou caso você esteja se preparando para algum certame, alguma prova, prova de concurso público, exame da OAB, ou até mesmo na faculdade, enfim, ou quer pesquisar mais a respeito do assunto, de repente aqui possa ser uma fonte, né, um canal de auxílio para tanto, tá bom? Aqui são os meus dados, caso você queira entrar em contato. Também tem as redes sociais, acompanhe os meus trabalhos, isso vai ser bom para mim, vai ser bom para você também. E se possível, claro, se inscrevam, né, no canal, é importante, né, que... eu não tinha colocado, deixa eu colocar aqui, perdão. Eu não tinha colocado aqui para vocês, aqui estão os meus dados, tá? Então aqui é o meu e-mail, né? Então se não apareceu para vocês, agora está aparecendo. E esse aqui são os meus canais, são as minhas redes sociais. É importante, né, que vocês estejam acompanhando o meu trabalho, para que esse trabalho seja mais divulgado, né? Caso, logicamente, ele seja do seu agrado, né? Se você achar que é bom, vale a pena compartilhar, vale a pena se inscrever no canal, para que haja relevância, né? Para que esse conteúdo aí seja devidamente divulgado, difundido, tá bom? Então, agradecendo antecipadamente aí a gentileza de todos vocês que estão comentando, eu tenho recebido muitas mensagens positivas, isso é legal. Nós estamos mobilizando aí o conhecimento. O conhecimento transforma, pessoal. Muitos me perguntam, por que você grava, professor? Porque eu tenho muitos alunos que pedem, né? Eles assistem às aulas presenciais e às vezes eles gostariam de ter esse conteúdo gravado, né? E eu acho legal não só divulgar para eles, mas para divulgar para todos os interessados, né? Eu acho que o conhecimento ele nunca é demais, ele liberta, né? A gente fica aí com mais informações, né? Sem trocadilhos, é claro, mas nós podemos aqui desenvolver mais um espírito crítico a respeito das situações. O brasileiro costuma se informar muito pelas mídias tradicionais, né? E com todo o respeito a que se deva ter pelas mídias tradicionais, muitas vezes comentários são feitos por não especialistas, né? E aí eles comentam aleatoriamente esses pontos por interesses particulares. E aqui vocês têm a opção de assistirem com a visão de quem atua, de quem estudou bastante. Então, por isso que vale muito a pena, tá bom? Então, vamos lá. Chega de conversa, vamos colocar a mão na massa, que é isso que vocês querem estudar bastante. Quem chegou agora, recomendo, é claro, que você assista às aulas anteriores, tá bom? Aqui do canal, tem uma playlist, enfim, se tiver dúvida, manda um e-mail, né? Mas assista às aulas anteriores que vai fazer mais sentido para você. Mas se quiser só acompanhar, vamos lá. Nós estamos trabalhando a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, tá bom? Bom, nós estamos na parte da lei que fala do sigilo, é isso mesmo, pessoal. É por isso que eu comecei aqui falando um pouquinho das informações que chegam pelas mídias, né? E muito se critica, teve sigilo em tal informação, que absurdo, vivemos a era da informação, nós temos uma lei que fala de informação e o prefeito decretou sigilo, o governador decretou sigilo, o presidente decretou sigilo, o deputado, o senador, e que aberração. Muitas vezes, sim, muitas vezes pode ser que o parlamentar, o chefe do Poder Executivo mencionado, fez algo equivocado, né? Então, por isso que ele vai responder também pela lei. Mas o que acontece é que o sigilo não é uma aberração da lei. O sigilo, na verdade, ele é previsto na lei. Então, quando a gente fala da lei de acesso, as pessoas pensam que é só para ter acesso.
quando na verdade ela vem para regulamentar também as hipóteses sigilosas. Isso é importante o conhecimento, tá bom? Por isso que eu falo que o conhecimento ele liberta e é importante que vocês saibam. Vamos criticar o poder público? Sempre. Sempre que for necessário, mas precisamos de boas argumentações, precisamos estar com a razão, porque se a gente tece uma crítica de maneira indevida, quem conhece percebe, fala assim, essa pessoa está criticando, ela não sabe absolutamente nada. E aí, às vezes, até a sua intenção era boa, mas você perde totalmente a razão, fica uma coisa vazia. Então, não sejamos inócuos, né? Vamos ter mais produtividade. Então, por isso que é importante o conhecimento, tá bom? Então, o sigilo é uma exceção, ele não é regra, tá? Mas existe e nós vamos estudar quando ele pode ocorrer, né? Antes disso, é importante sabermos, né, que existem, infelizmente, possíveis violações de direitos humanos praticado pelos agentes públicos ou pelo Estado ou a mando dos agentes públicos, seja em diversas áreas, tá, pessoal? Seja na saúde pública, a pessoa foi colocada ali numa condição degradante, aguardando, esperando, seja numa escola pública, maus tratos de crianças, sejam situações de abordagens policiais, enfim, o que for que possa causar aí, ter causado afronta, né, aos direitos humanos, o que diz a lei a respeito desse assunto, né? Então, as informações ou documentos que versem, né, a respeito de violação dos direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando dessas autoridades não podem ser objeto de restrição de acesso, ou seja, que o Estado marcou, né, ó, aqui não, nós temos que saber quando houve violação, né? Só vocês repararem, né, quando nós vivemos momentos mais agressivos, totalitários, como esses direitos eles são deixados de lado, né? Por exemplo, em estados de guerra, né? Se vocês acompanham as guerras que estão ocorrendo, infelizmente, nós descobrimos violações de direitos humanos, né? Então ataques a civis e tal, mas as informações que chegam, às vezes elas chegam distorcidas, né? Então às vezes a gente não sabe se o Estado que atacou o outro violou direitos humanos ou se foi o próprio Estado, na defesa dele, colocou pessoas, colocou civis à frente para serem atacadas, né? Ah, professor, isso não acontece, né? Pois bem, bem-vindo ao mundo, né? Infelizmente, nós vivemos a era da desinformação. Isso é muito grave, isso é muito complicado. Eu fico refletindo se é melhor viver sem informação ou se é viver com a desinformação, que é algo muito complicado. Até gostaria do comentário de vocês, né? É claro que o ideal é viver com informação, mas entre não ter informação e entre ter uma desinformação, o que é pior aí? Eu gostaria de ouvi-los, né? Seria bem legal uma reflexão. Bom, continuando. O que ocorre, né? Ah, pessoal, até aproveitando, né? De repente, que eu tô com foco de aula, né? O caminho percorrido aqui é mais no caráter expositivo, né? Percebam que eu não estou me posicionando, né? Não convém. Mas se vocês gostarem, né, desses temas, de repente eu posso criar um conteúdo mais interativo, né? Um conteúdo não só expositivo do que está numa lei, mas também tecendo mais comentários, né? Assim, a gente avaliando um pouco mais profundamente esses temas, né? Como aqui é para estudo, eu acho importante o docente, né? Ele ter um limite de opiniões pessoais, né? É importante que o aluno esteja mais livre para que ele faça as reflexões, né? Não que elas já venham mastigadas, mas claro que de repente a gente pode também ter aulas para esse fim, né? Então aulas expositivas, mas também aulas mais comentadas, né? Aulas mais com opiniões e participações diversas, né? Mas para isso o canal precisa crescer um pouquinho mais, precisa ter mais divulgação. Bom, continuando, nós temos 3 tipos de sigilo segundo a lei, né? Então, nós temos ultra, aqui é do menor para o maior, né? Então, assim, a ultra secreta é o máximo, né? A secreta e a reservada, né? Eu vou trazer aqui para vocês uma experiência de sala de aula que me ocorreu uma vez. Eu estava dando aula para policiais a respeito da lei de acesso à informação
E eu perguntei para a turma, né? Eu falei, olha, gente, né? Uma turma iniciante, é claro. Eu perguntei, falei, só para entender a maturidade com relação à lei de acesso à informação. Nós temos aqui uma parte investigatória da polícia identificando, por exemplo, uma quadrilha que está dando golpe no Pix, né? Então, essa quadrilha ela está atuando com algumas características e a polícia está investigando. Essa informação, lógico que a gente tem poucos detalhes, né, nesse meu exemplo, mas vocês acham que essa informação ela tem que ser ultra secreta, secreta ou reservada? E foi uma experiência que eu tive que me ajudou muito como professor, porque os alunos falaram ultra secreta. Eu falei, por que ultra secreta, professor? Porque imagina, se a quadrilha vai descobrir isso daí, eles vão parar, eles vão mudar, né? E aí eu comecei a perceber que as pessoas, sem o conhecimento da lei, elas tendem a imaginar que ultra secreto é aquilo que quase ninguém vai saber. Secreto, pouquíssimas pessoas vão ter acesso. E reservado, aí já meio que abre para uma repartição pública inteira e tal. Não, não tem nada a ver com isso, pessoal. A classificação ela tem a ver com o tempo em que a informação vai se tornar disponível, porque isso é o acesso à informação. Então o sigilo ele existe, mas não é um sigilo perpétuo. Então, em algum momento da nossa história, nós vamos ter acesso a documentos do passado, né? É natural que haja uma investigação do passado, análises históricas, né? Para que se entendam aquele contexto, né? Para que a gente possa avançar em alguns pontos, para que a gente possa melhorar em alguns aspectos, entender certas situações. Então é importante que haja o acesso a dados históricos, né? Mas que se tenha um momento oportuno. Então, para isso que a lei de acesso estabeleceu prazos máximos, né? Então, leiam isso como prazos máximos, né? Então, a ultra secreta fica por até 25 anos em restrição, a secreta por até 15 e a reservada por até 5, né? Então, é assim que vocês devem ler esse assunto. Fica mais fácil, né? E aqui, naturalmente, alguns de vocês já devem estar pensando, professor, mas e as informações pessoais, né? As informações pessoais que estejam relacionadas, né, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, elas podem ser restritas por até 100 anos a partir da data da sua produção, né? Então aqui eu tenho vários exemplos, né? Uma situação que me parece muito interessante, né, analisar sob o viés da lei de acesso, né? É a situação que envolveu o nosso escritor falecido, né? Mário de Andrade, no qual ele trocou cartas com o seu colega Manuel Bandeira, e nessas cartas ele confidenciou uma pressão social, à época, né, acho que foi na década de 40 do século passado, que ele tinha ali possivelmente uma relação homoafetiva, ou enfim, alguma coisa relacionada, né, ou a relação, ou algum desejo por isso, mas que ele não conseguia concretizar por conta das pressões sociais. E ele trocou muitas cartas, né, e aquilo tem um tom literário, artístico, biográfico muito importante para quem estuda a obra, mas são informações pessoais. O nosso escritor ele faleceu, né? E esse acervo pessoal é sigiloso, né? Então esse acervo ficou sob a tutela de seus sobrinhos. E esses sobrinhos eles venderam essa obra para o museu e o museu, ao adquirir essa obra, entendeu que não poderia transmitir essas informações por existir ainda a previsão do sigilo. Só que, lógico, sendo um museu, é importante essa exposição. Então, o que o museu fez? Ele entrou com um pedido na CGU para que houvesse a liberação dessas informações. E a CGU entendeu, isso foi em 2015, porque se são 100 anos e da produção, se eu não me engano, foi na década de 40, né? Então nós ficaríamos sob sigilo até 2040, né? E lá em 2015, a CGU abriu e permitiu que o museu pudesse, de alguma forma, expor essas cartas, né? Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar esses trechos, essas informações. Então, veja que a lei de acesso à informação ela é muito ampla, pessoal. Ela traz aí uma gama muito maior do que as pessoas imaginam, né?
Eu mostrei no comecinho da aula para vocês, lá no curso, na primeira aula, políticos sendo penalizados pela lei, mas tem também outros aspectos, né? Teve recentemente também, aqui no nosso país, o presidente Jair Bolsonaro tendo uma divergência com relação à exposição da sua carteira de vacinação. E alguns entendem, vamos voltar aqui só para ficar mais visual para vocês, ó, quer ver? Só um instante. Alguns entendem que a informação que envolve o presidente ultra secreta, né? Aí outros vão falar que é secreta e outros vão falar que é reservada, né? Bom, vamos lá, isso aqui precisa ser bem organizado. As informações que possam trazer risco à pessoa do presidente, do vice, de seus familiares, né, dos seus filhos, cônjuge, e também de outros chefes do executivo, né, no caso de lei, de decretos estaduais ou municipais, eles vão abordar o governador, o prefeito, né? E eles estabelecem que essas questões são tratadas como reservadas, né, que possam trazer risco. Teve até o caso do Geraldo Alckmin, né, governador, o filho dele teve uma tentativa de sequestro, né? Então a análise desse caso foi sigilosa, em se tratando aí de familiar de governante, e nesse sentido se aplica a informação como reservada, né, quando diz respeito à segurança do presidente ou de outro chefe do executivo. Mas a questão da carteira, né, caderneta de vacinação, ela foi enquadrada como pessoal, né, ou seja, que se entende que isso não é algo vinculado à presidência, e sim à pessoa, e, portanto, a decisão do Palácio do Planalto no ano de 2021, se eu não me engano, agosto, enfim, não sei exatamente quando, agosto ou setembro de 2021, foi em decretar sigilo de 100 anos por se tratar de uma informação pessoal. Então aqui percebam que não me cabe tecer opiniões pessoais, porque não convém, não é o caso, mas e sim um enquadramento prático dessa situação para que vocês possam entender, né? Então eu trouxe dois assuntos pautando aí essas questões. Então, visualizem, vejam como a lei de acesso ela tem impactos na nossa vida, né? Seja no aspecto pessoal, seja no aspecto político, seja no aspecto de cidadania. Então, é interessante vocês entenderem esses pontos, tá bom? Dando sequência, né, vamos identificar aqui. Quando nós estamos no âmbito do Executivo Federal e nós temos uma informação que é ultra secreta, né, quem é que pode decretar esse sigilo, né? Então percebam aqui, ó, presidente da República e o vice, né? Os ministros de Estado, né? Então ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro do Turismo, enfim, os comandantes, né, das Forças Armadas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, e também os chefes das missões diplomáticas, sejam elas permanentes, né, no caso aqui, consulares no exterior, né? Continuando, sempre, né, aquela história de quem pode mais, pode menos, né? Então, quem pode decretar ultra secreto, pode decretar o secreto. Mas, né, os titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, e o reservado, mesma coisa, né? Quem pode mais, pode menos, né? Então, quem pode decretar ultra secreto, secreto e reservado, pode decretar, desculpa, quem pode decretar secreto e secreto, pode decretar reservado, mas aqueles que exerçam função de direção, comando, chefia ou assessoramento superior, tá bom? Então, é isso que diz a lei. Pessoal, continuando, e é importante aqui, eu acho que está cortando para vocês só um pedaço, deixa eu só colocar aqui, aí vocês vão visualizar com calma. Então vejam o seguinte, ó, o que a lei diz, né? A competência para classificar uma informação como ultra secreta, secreta e reservado, ela pode ser delegada pela autoridade, ou seja, quem tem a autoridade pode repassar a um responsável em decretar em seu nome, né? Um agente que vai fazê-lo em seu nome. Só que não pode, né, é vedada a subdelegação. O que seria a subdelegação? Seria esse agente que recebeu a missão de decretar o sigilo passar para um terceiro, né? Então isso existe na lei, segundo previsão legal. Então, por hora, nós encerramos, né, essa oportunidade de trabalharmos o sigilo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez, reforço, pessoal, o acompanhamento dos meus trabalhos. Se você chegou até aqui
é sinal que você gostou bastante, né? Espero eu. Então, portanto, mereço aí um crédito, mereço que vocês me acompanhem, porque isso me ajuda muito, né? Me ajuda primeiro a incentivar, né? A gente tem um incentivo moral, né? Falar, pô, tá legal, as coisas estão acontecendo, né? Então isso já é muito importante para mim. E segundo, né, o próprio canal passa a crescer, outras pessoas podem ser atingidas, né? Se de fato o conteúdo é bom, e isso tende a melhorar. Se a pessoa quer estudar para concurso público, quer estudar para a OAB, se a pessoa está usando isso com conhecimento da faculdade ou conhecimento geral, então acredito que um conteúdo, se pela opinião de vocês, ele tem, logicamente, alguma relevância, então acredito que ele deva ser compartilhado, ele deve ser difundido. Então agradeço muito se vocês puderem colaborar, seja comentando, curtindo, compartilhando, então isso certamente vai ser muito bom para todos os envolvidos, tá bom? E também, logicamente, vocês mencionando, né, o que vocês querem. Professor, de repente comenta esse assunto, faz um vídeo assim, então havendo aí, logicamente, interesses, eu reservo um tempinho aqui para fazê-lo. Um grande abraço, vejo vocês na próxima. Até mais!